E aí? Faz um tempo que eu não apareço aqui, né? Nesse canal. Fiquei mais de um ano sumido. E aconteceu muita coisa nesse tempo, né? Nesse um ano, agora eu tô no segundo ano do ensino médio. E eu voltei por um bom motivo, né? Hoje, no dia que eu tô gravando esse vídeo, foi o dia da primeira fase da BMAP. Eu tô até aqui com a minha medalha de bronze que eu ganhei no meu nono ano. E ano passado eu também ganhei bronze no nível 3. Tem que... Vou pegar esse ano, bronze nacional e prata regional. Sou do estado de São Paulo. Enfim, não é esse o assunto, né? Eu vou falar sobre a primeira fase. Como sempre, a primeira fase é um tanto conturbada, né? Cara, eu vou falar a situação que aconteceu na minha escola e que eu vi que aconteceu no geral mesmo. Primeira coisa, como acontece em todo ano, a prova vazou. Vazou. No Twitter, no TikTok, tinha gente vendendo a prova, tinha gente só dando gabarito de graça, então... Ainda mais no dia anterior, segunda-feira, principalmente, vazou de todas as formas possíveis, basicamente. Bom, o lado positivo é que normalmente vaza só o gabarito, e como agora tem 5 tipos de provas diferentes, o gabarito sozinho não vale nada, né? Você tem que saber se o gabarito corresponde à sua prova, né? Mas também tem outro problema, né? Porque não vazou só o gabarito, também vazou as questões, né? Então, quem sabe fazer as questões, pegou as questões 1, 2 dias antes, pode fazer todas elas e... Enfim, pelo menos a pessoa acabou fazendo as questões, né? Não é tão ruim quanto antes, né? Mas de qualquer forma, aconteceu. Mas qual que é o problema, né? Bom, o primeiro problema é que vazou as questões em escolas muito competitivas, tipo um Farias Brito da vida, um Aritza, que só passa quem tira 19 ou 20, ou só 20. E isso faz uma diferença. Nas escolas mais normais, eu não acho que faz tanta diferença vazar a questão em si. Porque a maioria não vai fazer, então... Mas, mesmo assim, é uma coisa muito preocupante, cara. Porque, mano, o BMAP é a maior Olimpíada do mundo de conhecimento. Então, vazar todo ano as questões é absurdo, cara. Vazar todo ano. E, tipo, vaza muito antes, cara. Vaza uma semana antes, vaza... Não é só um dia antes, na noite anterior. Ou na manhã da prova, né? Porque, não, se eu for falar... Porque eu, agora eu tô no segundo ano do ensino médio, tô estudando à noite. Então... Imagina pra quem estuda à noite, cara. Porque a prova é aplicada de manhã, à tarde e à noite. Então, eu entro à tarde e saio à noite, né? Então, todo mundo de manhã poderia, sei lá, me passar uma cola, por exemplo. Ou poderia vazar na internet um gabarito com as respostas, ou qualquer coisa assim, entendeu? Das questões mesmo. E é complicado, sabe? E, cara, na minha escola, aconteceu uma coisa que é a primeira vez que acontece comigo sobre a UBMAP. O quê? Eu tava lá, eu fui o último a terminar a prova. Eu tava junto com o meu professor de matemática na sala dele, porque a sala tava um caos. Depois que alguns acabam a prova, a sala vira um caos. Então, eles pegaram alguns que não tinham terminado e levaram pra direção, pra terminar lá, no silêncio. E eu tava lá com ele e eu terminei a prova. Eu tinha achado que eu tinha mandado muito bem. Eu achei que eu tinha acertado 16 ou 17. Acho que 16 eu tinha achado. Porque eu não consegui muito bem nas questões de geometria, mas todo o resto eu arrebentei. Então, e normalmente eu sempre, não sempre, vai, mas eu consigo me autoavaliar bem. Eu normalmente sei quanto que eu acertei, como que eu vou numa prova, se eu saí muito mal, se eu fui muito bem. Eu tenho essa sensação. Às vezes também consigo saber se eu dei o meu máximo, se eu não dei. Nessa prova, eu achei que eu podia ter acertado uma ou duas a mais do que eu acertei. Eu acertei 14, ok? Já adiantando. E teve duas que eu achei que eu tinha acertado que eu errei, que foi as que eu acabei de falar. E três que eu não consegui fazer, que foram as de geometria. E eu vou pegar pesado de geometria nessa reta final
pra segunda fase. Porque todo ano cai uma questão de geometria com função. É praticamente garantido, pro nível 3, eu falo. E... Onde que eu tava? Ah, sim, eu tava terminando a prova com o professor. E ele tava corrigindo as provas lá na sala. Ele já tava terminando de corrigir, do nível 3. Eu fui, acho que o último a ser corrigido. O último perto disso, mas... E eu entreguei pra ele na hora, ele corrigiu. E ele me falou que eu acertei 5. Tipo, cara, como que eu acertei 5? Eu tenho certeza que eu acertei mais do que 5. Eu achei algumas questões muito fáceis. E, cara, eu sei que eu acertei mais que 5, sabe? Tipo, isso com certeza tá errado. E o meu professor me conhece também. Ele falou, não, tem alguma coisa estranha nisso. Tipo, ele me conhece e achou estranho também. Porque outras pessoas tiraram 14, outra menina também tirou 14 e outro menino tirou 14. E os três, como que eu posso dizer, né? Não são alunos muito bons, sabe? No máximo, uma das meninas ali era esforçada. O resto era comum, dizendo assim, pra acertar esse tanto. Ainda mais no chute, porque acabaram rápido, né? Então, era estranho. E a gente foi ver, e o que aconteceu? É uma coisa muito absurda. Eu nunca tinha visto isso na UBMAP. A UBMAP enviou o gabarito e as soluções diferentes da prova dos alunos. Eu vou dar um exemplo aqui, para deixar bem claro. No nível 3 tem uma questão que é uma esfera e você tem que falar quantos quadradinhos rosas tem. A resposta é 40. No gabarito falava alternativa D, 40. Porém, na nossa prova dos alunos era a letra C, 40. E a ordem das questões mudava. E o que acontece? As provas não são iguais, tipo, de escola para escola. Só que justamente por causa disso, de vazar gabarito, etc. A UBMAP fez isso pra tentar burlar isso. Só que a UBMAP acabou enviando o gabarito de um tipo de prova e a prova de outro tipo. Isso é a primeira vez que acontece. E, cara, eu e meu professor ficamos desesperados, né? Porque enviaram o negócio errado. Então, eu e ele ali na hora, a gente acabou fazendo um gabarito novo. E, coitado, eu fiquei 2 aulas lá com ele, a mais da UBMAP, pra corrigir os gabaritos junto com ele. E ainda sobrou um monte pra ele fazer depois, então o bicho tem que ganhar hora extra aí. Porque, ou ele sofreu, ele fez tudo e depois tem que refazer tudo de novo, os gabaritos. E mesmo assim a gente ainda vai ter que... A gente não, né? Nesse caso é a escola. Vai ter que entrar em contato com a BMAP pra avisar isso, né? Porque depois vai ter que enviar uma cópia do gabarito, né? Dos que passaram pra segunda fase. E pode ter algum erro, porque talvez eles peguem o gabarito que eles mandaram pra comparar. E vai ter divergência, né? Porque o gabarito que eles mandaram tá errado pra prova que eles fizeram. Então é bom. Não é bom não, né? Tem que entrar em contato pra avisar sobre isso. E foi isso, cara. Foi muito... Ah, e terminando, né, a história sobre as pessoas que supostamente eram alunos comuns que tiraram notas muito altas. Todos eles, depois que teve o gabarito certo, tiraram 5 ou 4. O... E uma delas depois foi lá ver a nota e ela revelou que ela pegou a resposta no TikTok e escreveu na palma da mão. Então, tipo, a pessoa nem decorou o gabarito, sabe? Ela nem se deu o trabalho de decorar, ela anotou na palma da mão, cara. E ninguém viu, porque os professores tava cagando. O meu professor, na minha aula de... Na minha aula, não, na hora da prova, o meu professor que tava ali, tipo, tava cagando. O professor tava até conversando com os alunos, cara, é absurdo. Tanto que eu saí da sala pra fazer em outro lugar bem no começo mesmo, eu não fiquei até o final pra depois sair. Eu saí logo no começo porque não tava dando. Eu pedi pro professor chamar alguém da coordenação e eu falei com eles e eu zarpei dali, porque não tinha como. Sem condições. Mas, agora falando da prova em si, da prova, né? Tirando todas... Porque uma prova do BMAP nunca pode ser tranquila, né? Já não basta vazamento, essas coisas.
Aí a minha escola não, né? A UBMEP envia errado pra minha escola. Mas dessa vez, ainda bem que enviaram errado, né? Porque eles tiveram a sorte de pegar o mesmo gabarito que a UBMEP enviou. Do TikTok, do Twitter, sei lá onde eles pegaram. E tiveram a sorte de pegar o mesmo que a UBMEP enviou. Sorte que a prova que eles enviaram foi errada. Então esse erro acabou salvando a escola dessas pessoas que iam colar, entendeu? Foi realmente muito bom esse erro da UBMEP, né? Só espero que. Não. No final vai estar tudo certo, né? Vai entrar em contato com a UBMEP, vai explicar o que aconteceu, etc. Até porque não foi culpa da escola. Tipo, não tem outra prova, outro tipo de prova ali com o gabarito igual que eles mandaram. Não tem. Tem só aquele tipo de prova, que é o que a gente fez. E não tinha como avisar antes, né? Porque as provas ficam fechadas, né? E a minha escola segue as normas da UBMEP. Pelo menos algumas, né? Também na norma também fala que tem que ter um ambiente controlado, etc. Mas outro papo, né? Isso aí a gente ignora. Enfim, sobre a prova em si, comparado com o do ano passado, ela tava mais fácil, no geral, tá mais fácil. Ano passado teve muita questão ridícula, tipo, teve a questão 20 do ano passado, cara, aquela de conjuntos, eu acho que foi a primeira vez que é uma questão de conjuntos daquele tipo na UBMEP. Bem complicado mesmo, e no geral eu achei mais fácil, mas eu também acho que é porque eu evolui mais também, do ano passado pra cá. Comparando questão por questão, talvez seja até que parecido o nível, mas eu acho que eu acabei evoluindo bastante nesse tempo, e por isso que eu achei mais fácil. Creio que pode ser isso. Tanto que a minha nota do ano passado foi 8 de 20 e esse ano 14 de 20, né? Aumentou 6 pontos, sabe? E é isso. Eu achei as questões desse ano melhores de fazer, mais divertidas, eu falo, sabe? Teve muita questão muito divertida. Aquela lá do que tem os 4 cubos e tem um em cima e você tem que saber de onde ele tirou a foto. Cara, eu achei essa questão incrível. Tipo, o raciocínio dela é muito gostoso de fazer na hora da prova, sabe? É muito bom. Muito satisfatório quando você descobre, quando você resolve ela e encontra a solução, quando você percebe aquela virada de chave na questão, né? Quando você descobre o raciocínio certo. Não o raciocínio certo, né? Porque tem várias questões que tem mais de uma solução, né? Enfim. Mas quando você consegue fazer e, cara, é muito satisfatório. Você vê todas as peças se encaixando, perdão. É muito bom, realmente é muito bom. Teve a questão 20 dos professores lá. Eu errei, mas eu não sei como, eu não entendi, tipo, direito. Tipo, eu achei que eu tinha feito certinho, mas eu acabei errando. Teve uma questão, a 20 que eu falo que não é igual, né, mas é a dos professores. Tem 6 professores, tem que organizar em trios, etc. E também teve uma questão que eu gostei muito, foi que tem uma pilha com 500 fichas. Que aí o cara divide em 2, depois em 4 e etc. Aí você tem que falar no final quantas fichas que ele somou, no passo lá que ele faz. É muito legal essa questão, gostei bastante dela também. Apesar dela ser bem fácil, né? Eu não entendi porque ela tava tão na prova, porque eu achei ela bem fácil essa questão. Teve 5 questões de geometria, eu acho, eu consegui fazer apenas 2. Eu fiz 2. As outras 3 eu não consegui fazer, cara. Eu tentei bastante, fiquei muito tempo nelas e eu não consegui fazer. E acho que foi isso, né? Teve mais alguma que eu achei muito legal? Deixa eu pensar aqui. Tem a da altura das crianças, que é legalzinha também. Eu gosto bastante daquela questão do. Tem um quadrado, aí fala que as colunas, as linhas, as diagonais têm soma igual. É bem fácil também, quando você. Na verdade, não é que é bem fácil, né? Eu já sabia como fazer esse tipo de questão. Tipo, há pouquíssimo tempo atrás eu fiz uma questão muito parecida. Eu não lembro aonde que eu fiz, se foi no Pique, onde que foi, se foi em casa mesmo, realmente não lembro. Mas eu já tinha feito eu fiz há pouco tempo uma questão parecida, então ela tava fresca na mente, então foi bem fácil de fazer, sabe? Foi bem de boa. Mas a primeira vez que eu fiz essa questão, né, em casa no caso, foi engraçado. Mas a primeira vez que eu fiz uma questão parecida com essa, foi muito legal, né? Então por isso eu menciono ela, apesar de na prova eu ter feito tipo em 1 minuto. Porque eu já sabia como fazer, já sabia o caminho das pedras. Então é isso. Eu fui a maior nota da minha escola. Eu e outro menino do primeiro ano empatamos em 14 pontos. E é isso.
É verdade, quase que eu me esqueço. Pra segunda fase, eu vou estudar de uma forma diferente. Eu consegui um curso muito bom. Muito bom é o que eu espero, no caso, né? Eu tenho altas expectativas pra esse curso, que é a Academia de Pitágoras, do Swim. Eu vou, eu vou usar ela pra estudar. Eu vou estudar todo dia, focado pra UBMAP até a segunda fase. E vou tentar ganhar uma medalha melhor do que bronze, né? Que já ganhei 2 bronzes, né? Quero ganhar algo melhor. Se possível, ouro, né? A meta é ouro, claro. Sempre. E é isso, eu vou começar a usar o curso dele, Academia de Pitágoras. Já dei uma olhada no como que é o site, as aulas. Realmente é muito bem feito. Uma coisa que eu já posso dizer, né? Mesmo sem. Porque eu consegui hoje, né? E é muito. É feito com muito amor, eu diria, sabe? Dá pra ver, os desenhos é muito bonito. Os PDFs são feitos todos à mão. Tipo, as aulas, né? Tudo feito escrito mesmo, tipo. Dá pra ver que eles colocaram muita dedicação nisso. E eu valorizo bastante isso. E tem muito conteúdo também, tem bastante conteúdo pra você estudar. Então, eu acho que não tô mal servido, né? Eu vou documentar aqui nesse canal como que tá sendo o curso, como que tá sendo estudar. Vou voltar a fazer vídeos, então não se preocupem pra quem gostava de assistir. Vou voltar a gravar. Vou voltar a gravar aqueles vídeos longos de lo-fi estudando. E é isso, vou voltar com o canal. E o foco do canal agora vai ser o BMAP. O BMAP, eu ia falar Olimpíadas no geral, mas eu acho que mais a OBMAP. Pelo menos agora, esse ano. No futuro, quem sabe, né? Ninguém sabe do futuro. Mas, por enquanto, o foco do canal vai ser o BMAP e a minha jornada de estudos nela, ok? Então é isso que eu vou trazer no canal. E... provavelmente daqui a um mês eu vou fazer algum vídeo falando o que eu tô achando do curso, etc. Lembrando que eu não sou pago pelo Swim, ok? Eu não sou pago por ele. Eu fiz uma parceria com ele sobre o curso, né? Eu entrei em contato com ele, a gente fechou uma parceria que ele me deu acesso ao curso e eu vou ter um link de afiliado que eu vou poder usar para vocês comprarem, para quem se interessar. E ele não pediu para mim falar bem, não pediu para mim puxar saco, não pediu nada, ele só pediu para mim aproveitar o material e documentar tudo aqui no YouTube, né? Então é isso que eu vou fazer. Eu vou usar, eu vou falar minhas opiniões, então se tiver coisa que eu não gosto, eu vou falar. Vai ser uma. Pra quem tiver curioso sobre também, né? Vai ser algo positivo, né? Pra quem quer, pra quem tem interesse em adquirir, algo assim. Mas de qualquer forma, eu vou usar pra mim estudar, sabe? Eu não vou focar em marketing, etc. Não, eu vou usar pra mim, eu vou contar a minha experiência. Até porque esse canal foi feito pra isso, pra documentar a minha jornada de estudos, né? Isso não mudou. O que mudou foi o objetivo, né? Que no momento eu quero ganhar uma medalha de ouro na BMAP. Esse é o objetivo atual. E no ano que vem também. É o mesmo objetivo. E mas ano que vem eu provavelmente vou estudar menos porque eu vou estar preocupado com outras coisas, né? O terceiro ano normalmente tem que se preocupar com o vestibular, não tem jeito. Eu ainda quero entrar na USP, né? Se você também se pergunta isso, eu ainda quero entrar na USP, fazer matemática. Ainda isso não mudou também, mas no momento estou no segundo ano e eu quero ouro na BMAP. É para isso que eu estou estudando. Ok? Muito obrigado por ter assistido e até a próxima.